Neville Goddard. Universo Quântico apresenta o livro completo. Sentir é o segredo. De 1944. Prefácio. Este livro trata da arte de realizar o seu desejo. Dá-lhe um relato do mecanismo utilizado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não leve. Há um tesouro nisso, um caminho claramente definido para a realização dos seus sonhos. Se fosse possível levar a convicção a outra pessoa por meio de argumentos fundamentados e exemplos detalhados, este livro teria muitas vezes o seu tamanho. Raramente é possível, porém, fazê-lo por meio de declarações ou argumentos escritos, pois para o julgamento suspenso sempre parece plausível dizer que o autor foi desonesto ou iludido e, portanto, suas provas foram contaminadas. Consequentemente, omiti propositalmente todos os argumentos e depoimentos e simplesmente desafio o leitor de mente aberta a praticar a lei da consciência conforme revelada neste livro. O sucesso pessoal será muito mais convincente do que todos os livros que poderiam ser escritos sobre o assunto. Capítulo 1. O direito e seu funcionamento. O mundo, e tudo dentro dele, é a consciência condicionada do homem objetivada. A consciência é a causa e também a substância do mundo inteiro. Portanto, é para a consciência que devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do método de operação desta lei permitirá que você realize tudo o que deseja na vida. Armado com um conhecimento prático desta lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a única realidade, não figurativamente, mas realmente. Esta realidade pode, por uma questão de clareza, ser comparada a uma corrente que é dividida em duas partes, o consciente e o subconsciente. Para operar de forma inteligente a lei da consciência, é necessário compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. A consciência é pessoal e seletiva, o subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito, o subconsciente é o reino da causa. Esses dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e as imprime no subconsciente, o subconsciente recebe ideias e lhes dá forma e expressão. Por esta lei, primeiro conceber uma ideia e depois imprimir a ideia concebida no subconsciente, todas as coisas evoluem a partir da consciência, e sem esta sequência não há nada feito que seja feito. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que está impresso nele. O subconsciente não origina ideias, mas aceita como verdadeiras aquelas que a mente consciente considera verdadeiras, e de uma forma que só ela conhece, objetiva as ideias aceitas. Portanto, através do seu poder de imaginar e sentir e da sua liberdade de escolher a ideia que irá entreter, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado através do controle de suas ideias e sentimentos. O mecanismo da criação está escondido nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou útero da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Contempla um sentimento como um fato existente dentro de si e, com base nessa suposição, passa a expressá-lo. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo segue seu curso como um sentimento e termina com uma vontade de agir. As ideias são impressas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que seja sentida, mas uma vez sentida, seja ela boa, má ou indiferente, deve ser expressada. O sentimento é o único meio pelo qual as ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Por controle dos sentimentos não se entende a restrição ou supressão dos seus sentimentos, mas sim a disciplina do eu para imaginar e nutrir apenas os sentimentos que contribuem para a sua felicidade. O controle de seus sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca alimente um sentimento indesejável, nem pense com simpatia sobre o que é errado de qualquer forma ou forma. Não se preocupe com a imperfeição sua ou dos outros. Fazer isso é impressionar o subconsciente com essas limitações. O que você não quer que seja feito a você, não sinta que isso é feito a você ou a outra pessoa. Esta é toda a lei de uma vida plena e feliz.
Todo o resto é comentário. Cada sentimento causa uma impressão subconsciente, a menos que seja contrabalançado por um sentimento mais poderoso de natureza oposta, deve ser expresso. O dominante de dois sentimentos é aquele expresso. Estou saudável é um sentimento mais forte do que estarei saudável. Sentir que serei é confessar que não sou, eu sou é mais forte do que não sou. O que você sente que é sempre domina o que você sente que gostaria de ser, portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado que existe, e não como um estado que não existe. A sensação precede a manifestação e é a base sobre a qual repousa toda a manifestação. Tenha cuidado com seu humor e sentimentos, pois existe uma conexão ininterrupta entre seus sentimentos e seu mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional e carrega as marcas inconfundíveis de suas emoções predominantes. Distúrbios emocionais, especialmente emoções reprimidas, são as causas de todas as doenças. Sentir-se intensamente sobre um erro sem verbalizar ou expressar esse sentimento é o início da doença, mal-estar tanto no corpo como no ambiente. Não alimente o sentimento de arrependimento ou fracasso, pois a frustração ou o desapego de seu objetivo resultam em doença. Pense com sentimento apenas no estado que você deseja realizar. Sentir a realidade do estado procurado e viver e agir de acordo com essa convicção é o caminho para todos os aparentes milagres. Todas as mudanças de expressão são provocadas por uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexivo do funcionamento do subconsciente, ou seja, controle de suas ideias e sentimentos. O acaso ou o acidente não são responsáveis pelas coisas que acontecem com você, nem o destino predestinado é o autor de sua fortuna ou infortúnio. Suas impressões subconscientes determinam as condições do seu mundo. O subconsciente não é seletivo, é impessoal e não faz acepção de pessoas. Atos 10:34, Romanos 2:11. O subconsciente não está preocupado com a verdade ou falsidade do seu sentimento. Sempre aceita como verdade aquilo que você sente como verdade. Sentir é o assentimento do subconsciente à verdade daquilo que é declarado verdadeiro. Devido a esta qualidade do subconsciente, não há nada impossível para o homem. Tudo o que a mente do homem pode conceber e sentir como verdadeiro, o subconsciente pode e deve objetivar. Seus sentimentos criam um padrão a partir do qual o seu mundo é moldado, e uma mudança de sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar aquilo que lhe foi impresso. No momento em que recebe uma impressão, começa a elaborar as formas de sua expressão. Ele aceita o sentimento impresso nele, o seu sentimento, como um fato existente dentro de si mesmo e imediatamente começa a produzir no mundo exterior ou objetivo a semelhança exata desse sentimento. O subconsciente nunca altera as crenças aceitas pelo homem. Ele os retrata até o último detalhe, sejam eles benéficos ou não. Para impressionar o subconsciente com o estado desejável, você deve assumir o sentimento que seria seu se já tivesse realizado o seu desejo. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. A forma de expressão ou as dificuldades envolvidas não serão consideradas por você. Pensar com sentimento sobre qualquer estado o imprime no subconsciente. Portanto, se você insistir em dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, por sua natureza não seletiva, aceita o sentimento de dificuldades e obstáculos como seu pedido e passa a produzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é o útero da criação. Ele recebe a ideia através dos sentimentos do homem. Nunca muda a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Consequentemente, o subconsciente retrata a ideia à imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir um estado desesperador ou impossível é impressionar o subconsciente com a ideia de fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente o homem, não se deve inferir que a relação seja a de um servo para um senhor, como se concebia antigamente. Os antigos profetas o chamavam de escravo e servo do homem. São Paulo personificou-a como uma mulher e disse: a mulher esteja em tudo sujeita ao homem. Efésios 5:24, também, 1 Coríntios 14 versículo 34,
Efésios 5 versículo 22, Colossenses 3:18, 1 Pedro 3 versículo 1. O subconsciente serve ao homem e dá forma fiel aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem uma versão distinta à compulsão e responde à persuasão e não ao comando, consequentemente, assemelhar-se mais à esposa amada do que ao servo. O marido é o cabeça da mulher, Efésios 5 versículo 23, pode não ser verdade para o homem e a mulher no seu relacionamento terreno, mas é verdade para o consciente e o subconsciente, ou para os aspectos masculino e feminino da consciência. O mistério ao qual Paulo se referiu quando escreveu: Este é um grande mistério. 5 versículo 32. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. 5 versículo 28. E serão dois uma só carne. 5 versículo 31, é simplesmente o mistério da consciência. A consciência é realmente una e indivisa, mas pelo bem da criação ela parece estar dividida em duas. O aspecto consciente, objetivo, ou masculino é verdadeiramente a cabeça e domina o aspecto subconsciente, subjetivo, ou feminino. Porém, essa liderança não é do tirano, mas do amante. Assim, ao assumir o sentimento que seria seu se você já estivesse de posse do seu objetivo, o subconsciente é movido a construir a semelhança exata da sua suposição. Seus desejos não são aceitos subconscientemente até que você assuma o sentimento de sua realidade, pois somente através do sentimento uma ideia é subconscientemente aceita e somente através dessa aceitação subconsciente ela é expressada. É mais fácil atribuir o seu sentimento aos acontecimentos do mundo do que admitir que as condições do mundo refletem o seu sentimento. No entanto, é eternamente verdade que o exterior reflete o interior. Como dentro, assim fora. Como acima, é abaixo, como abaixo, assim acima, como dentro, assim fora, como fora, assim dentro. Correspondência, o segundo dos 7 princípios de Hermes Trismegisto. O homem não pode receber coisa alguma, a menos que do céu lhe seja dado. João 3 versículo 27 E o reino dos céus está dentro de vós. Lucas 17 versículo 21. Nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível para você ver algo além do conteúdo da sua consciência. Seu mundo em cada detalhe é sua consciência objetivada. Os estados objetivos testemunham impressões subconscientes. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdadeiro aquilo que você sente como verdadeiro, e como a criação é o resultado de impressões subconscientes, você, pelo seu sentimento, determina a criação. Você já é aquilo que deseja ser, e sua recusa em acreditar nisso é a única razão pela qual você não vê isso. Procurar no exterior aquilo que você não sente que é procurar em vão, pois nunca encontramos aquilo que queremos, encontramos apenas aquilo que somos. Em suma, você expressa e tem apenas aquilo que tem consciência de ser ou possuir. Aquele que o tem é dado. Mateus 13 versículo 12, 25 versículo 29, Marcos 4 versículo 25, Lucas 8 versículo 18, 19 versículo 26. Negar as evidências dos sentidos e se apropriar do sentimento do desejo realizado é o caminho para a realização do seu desejo. O domínio do autocontrole de seus pensamentos e sentimentos é sua maior conquista. Entretanto, até que o autocontrole perfeito seja alcançado, de modo que, apesar das aparências, você sinta tudo o que deseja sentir, use o sono e a oração para ajudá-lo a realizar os estados desejados. Estas são as 2 portas de entrada para o subconsciente. Capítulo 2. O sentimento é o segredo. O sono. O sono, a vida que ocupa 1/3 da nossa estada na Terra, é a porta natural para o subconsciente. Portanto, é com o sono que estamos agora preocupados. Os 2/3 conscientes de nossa vida na Terra são medidos pelo grau de atenção que dedicamos ao sono. Nossa compreensão e deleite com o que o sono tem a oferecer nos fará, noite após noite, partir para ele como se estivéssemos marcando um encontro com um amante. Em um sonho, em uma visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem na cama, então ele abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Jó 33. É durante o sono e a oração, um estado semelhante ao sono,
que o homem entra no subconsciente para deixar suas impressões e receber suas instruções. Nestes estados, o consciente e o subconsciente estão unidos criativamente. O macho e a fêmea tornam-se uma só carne. O sono é o momento em que a mente masculina ou consciente se afasta do mundo dos sentidos para procurar seu amante ou eu subconsciente. O subconsciente, ao contrário da mulher do mundo que se casa com o marido para mudá-lo, não deseja mudar o estado consciente desperto, mas ama-o como ele é e reproduz fielmente a sua semelhança no mundo exterior da forma. As condições e acontecimentos de sua vida são seus filhos formados a partir dos moldes de suas impressões subconscientes durante o sono. Eles são feitos à imagem e semelhança do seu sentimento mais íntimo, para que possam revelá-lo a si mesmo. Como no céu, assim na terra. Mateus 6 versículo 10, Lucas 11 versículo 2. Assim como no subconsciente, também na terra. Tudo o que você tem em consciência quando vai dormir é a medida de sua expressão nos 2/3 de sua vida na terra. Nada o impede de realizar o seu objetivo, exceto a sua incapacidade de sentir que você já é aquilo que deseja ser, ou que já possui a coisa que procura. Seu subconsciente só dá forma aos seus desejos quando você sente que eles foram realizados. A inconsciência do sono é o estado normal do subconsciente. Como todas as coisas vêm de dentro de você, e a concepção que você tem de si mesmo determina o que vem, você deve sempre sentir o desejo realizado antes de adormecer. Você nunca extrai do fundo de si mesmo aquilo que deseja, você sempre desenha aquilo que você é, e você é aquilo que sente ser, bem como aquilo que considera verdadeiro em relação aos outros. Para ser realizado, então, o desejo deve ser resolvido na sensação de ser, ter ou testemunhar o estado procurado. Isso é conseguido assumindo a sensação do desejo realizado. O sentimento que surge em resposta à pergunta: como eu me sentiria se meu desejo fosse realizado? É o sentimento que deveria monopolizar e imobilizar sua atenção enquanto você relaxa no sono. Você deve estar consciente de ser ou ter aquilo que deseja ser ou ter antes de adormecer. Uma vez adormecido, o homem não tem liberdade de escolha. Todo o seu sono é dominado pelo seu último conceito de eu acordado. Segue-se, portanto, que ele deve sempre assumir o sentimento de realização e satisfação antes de dormir. Vinde diante de mim com cânticos e ações de graças. Salmos 95 versículo 2, entra pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com ações de graças. Louvor. Salmos 104. Seu humor antes de dormir define seu estado de consciência quando você entra na presença de seu amante eterno, o subconsciente. Ela vê você exatamente como você se sente. Se, ao se preparar para dormir, você assumir e manter a consciência do sucesso sentindo: eu sou bem-sucedido, você deverá ter sucesso. Deite-se de costas com a cabeça no nível do corpo. Sinta-se como se estivesse de posse do seu desejo e relaxe silenciosamente na inconsciência. Aquele que guarda Israel não tosquenejará nem dormirá. Salmo 121 versículo 4. No entanto, ele dá sono ao seu amado. Salmos 127 versículo 2. O subconsciente nunca dorme. O sono é a porta pela qual a mente consciente desperta passa para se unir criativamente ao subconsciente. O sono oculta o ato criativo, enquanto o mundo objetivo revela. Durante o sono, o homem impressiona o subconsciente com a concepção que tem de si mesmo. Que descrição mais bela deste romance do consciente e do subconsciente existe do que aquela contada no Cântico de Salomão? À noite, em minha cama, procurei aquele a quem minha alma ama. Encontrei aquele a quem minha alma ama, segurei-o e não o deixei ir, até que o levei à casa de minha mãe e ao quarto daquela que me concebeu. Preparando-se para dormir, você se sente no estado de desejo atendido e depois relaxa na inconsciência. Seu desejo realizado é aquele que você procura. À noite, em sua cama, você busca a sensação do desejo realizado, para que possa levá-lo consigo para o quarto daquela que o concebeu, para o sono ou para o subconsciente que lhe deu forma, para que esse desejo também possa ser expresso. Esta é a maneira de descobrir e conduzir seus desejos ao subconsciente. Sinta-se no estado de desejo realizado e adormeça silenciosamente. Noite após noite,
Você deve assumir a sensação de ser, ter e testemunhar aquilo que busca ser, possuir e ver manifestado. Nunca durma sentindo-se desanimado ou insatisfeito. Nunca durma com a consciência do fracasso. Seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, vê você como você acredita ser, e seja bom, ruim ou indiferente, o subconsciente incorporará fielmente sua crença. Quando você se sente assim, você a impressiona, e ela, a amante perfeita, dá forma a essas impressões e as retrata como filhos de seu amado. Tu és todo justo, meu amor, não há mancha alguma em ti. Cântico dos Cânticos 4 versículo 7 é a atitude mental a ser adotada antes de adormecer. Desconsidere as aparências e sinta que as coisas são como você deseja que sejam, pois ele chama as coisas que não são vistas como se fossem, e o invisível se torna visto. Romanos 4 versículo 17. Assumir o sentimento de satisfação é criar condições que irão espelhar a satisfação. Os sinais seguem, não precedem. A prova de que você é seguirá a consciência de que você é, não irá precedê-lo. Você é um sonhador eterno, sonhando sonhos não eternos. Seus sonhos tomam forma à medida que você assume a sensação de sua realidade. Não se limite ao passado. Sabendo que nada é impossível para a consciência, comece a imaginar estados além das experiências do passado. Tudo o que a mente do homem pode imaginar, o homem pode realizar. Todos os estados objetivos, visíveis, foram inicialmente estados subjetivos, invisíveis, e você os tornou visíveis ao assumir a sensação de sua realidade. O processo criativo consiste primeiro em imaginar e depois acreditar no estado imaginado. Sempre imagine e espere o melhor. O mundo não pode mudar até que você mude a sua concepção dele. Tal como dentro, assim fora. As nações, assim como as pessoas, são apenas o que você acredita que sejam. Não importa qual seja o problema, não importa onde ele esteja, não importa a quem diga a respeito, você não tem ninguém para mudar além de si mesmo, e não tem adversário nem ajudante para provocar a mudança dentro de si mesmo. Você não tem nada a fazer senão convencer-se da verdade daquilo que deseja ver manifestado. Assim que você conseguir se convencer da realidade do estado procurado, surgirão resultados que confirmarão sua crença fixa. Você nunca sugere a outra pessoa o estado que deseja vê-lo expressar, em vez disso, você se convence de que ele já é aquilo que você deseja que ele seja. A realização do seu desejo é realizada assumindo o sentimento do desejo realizado. Você não pode falhar a menos que não consiga se convencer da realidade do seu desejo. Uma mudança de crença é confirmada por uma mudança de expressão. Todas as noites, ao adormecer, sinta-se satisfeito e imaculado, pois o seu amante subjetivo sempre forma um mundo objetivo à imagem e semelhança da sua concepção dele, a concepção definida pelo seu sentimento. Os 2/3 de sua vida na Terra sempre corroboram ou testemunham suas impressões subconscientes. As ações e acontecimentos do dia são efeitos, eles não são causas. O livre-arbítrio é apenas liberdade de escolha. Escolhei hoje a quem servireis. Josué 24 versículo 15. É a sua liberdade de escolher o tipo de humor que você assumirá, mas a expressão do humor é o segredo do subconsciente. O subconsciente recebe impressões apenas através dos sentimentos do homem e, de uma forma que só ele conhece, dá forma e expressão a essas impressões. As ações de uma pessoa são determinadas por suas impressões subconscientes. A sua ilusão de livre-arbítrio, a sua crença na liberdade de ação, nada mais é do que ignorância das causas que o fazem agir. Ele se considera livre porque esqueceu a ligação entre ele e o acontecimento. O homem acordado está sob a compulsão de expressar suas impressões subconscientes. Se no passado ele se impressionou imprudentemente, então deixe-o começar a mudar seus pensamentos e sentimentos, pois somente ao fazê-lo mudará seu mundo. Não perca um momento de arrependimento, pois pensar com sentimento nos erros do passado é se reinfectar. Deixe os mortos enterrarem os mortos. Mateus 8 versículo 22, Lucas 9 versículo 60. Afaste-se das aparências e assuma o sentimento que seria seu se você já fosse quem deseja ser. Sentir um estado produz esse estado. O papel que você desempenha no cenário mundial é determinado pela concepção que você tem de si mesmo.
Ao sentir seu desejo realizado e relaxar tranquilamente no sono, você se coloca num papel de estrela a ser desempenhado na Terra amanhã e, enquanto dorme, você é ensaiado e instruído em seu papel. A aceitação do fim determina automaticamente os meios de realização. Não se engane sobre isso. Se, ao se preparar para dormir, você não se sentir conscientemente no estado do desejo atendido, então levará consigo para o quarto daquela que o concebeu a soma total das reações e sentimentos do dia acordado, e enquanto estiver dormindo, você será instruído sobre a maneira como eles serão expressos amanhã. Você se levantará acreditando que é um agente livre, sem perceber que cada ação e evento do dia é predeterminado pelo seu conceito de si mesmo quando você adormeceu. A sua única liberdade, então, é a sua liberdade de reação. Você é livre para escolher como se sente e reage ao drama do dia, mas o drama, as ações, eventos e circunstâncias do dia, já foi determinado. A menos que você defina consciente e propositalmente a atitude mental com a qual vai dormir, você inconscientemente adormecerá na atitude mental composta por todos os sentimentos e reações do dia. Cada reação causa uma impressão subconsciente, a menos que seja neutralizada por um sentimento oposto e mais dominante, é a causa de ações futuras. Ideias envoltas em sentimento são ações criativas. Use seu direito divino com sabedoria. Através da sua capacidade de pensar e sentir, você tem domínio sobre toda a criação. Enquanto você está acordado, você é um jardineiro selecionando sementes para o seu jardim, mas a menos que um grão de trigo caia no chão e morra, ele permanece sozinho, mas se morrer, dá muito fruto. João 12 versículo 24. A concepção que você tem de si mesmo ao adormecer é a semente que você joga no subconsciente. Adormecer sentindo-se satisfeito e feliz obriga o aparecimento de condições e eventos em seu mundo que confirmam essas atitudes mentais. O sono é a porta para o céu. O que você absorve como sentimento, você revela como condição, ação ou objeto no espaço. Então durma com a sensação do desejo realizado. Capítulo 3. O sentimento é o segredo. Oração. A oração, assim como o sono, também é uma entrada para o subconsciente. Quando você orar, entre no seu quarto e, depois de fechar a porta, ore a seu Pai que está em secreto e seu Pai que está em secreto o recompensará abertamente. Mateus 6 versículo 6. A oração é uma ilusão do sono que diminui a impressão do mundo exterior e torna a mente mais receptiva às sugestões internas. A mente em oração está num estado de relaxamento e receptividade semelhante ao sentimento alcançado pouco antes de adormecer. A oração não é tanto o que você pede, mas como você se prepara para recebê-la. Tudo o que desejares, quando orares, crede que já o recebeste e o terá. Marcos 11 versículo 24. A única condição exigida é que você acredite que suas orações já foram realizadas. Sua oração deverá ser atendida se você assumir o sentimento que teria se já estivesse de posse de seu objetivo. No momento em que você aceita o desejo como um fato realizado, o subconsciente encontra meios para realizá-lo. Para orar com sucesso, então, você deve ceder ao desejo, isto é, sentir o desejo realizado. O homem perfeitamente disciplinado está sempre em sintonia com o desejo como um fato realizado. Ele sabe que a consciência é a única realidade, que as ideias e os sentimentos são fatos da consciência e são tão reais quanto os objetos no espaço, portanto, ele nunca nutre um sentimento que não contribua para a sua felicidade, pois os sentimentos são as causas das ações e circunstâncias da sua vida. Por outro lado, o homem indisciplinado acha difícil acreditar naquilo que é negado pelos sentidos e geralmente aceita ou rejeita apenas com base nas aparências dos sentidos. Devido a esta tendência de confiar na evidência dos sentidos, é necessário excluí-los antes de começar a orar, antes de tentar sentir aquilo que eles negam. Sempre que você estiver no estado de espírito. Eu gostaria, mas não posso. Quanto mais você tentar, menos será capaz de ceder ao desejo. Você nunca atrai aquilo que deseja, mas sempre atrai aquilo que tem consciência de ser. A oração é a arte de assumir o sentimento de ser e ter aquilo que se deseja. Quando os sentidos confirmam a ausência do seu desejo, todo esforço consciente para neutralizar essa sugestão é inútil e tende a intensificar a sugestão.
A oração é a arte de ceder ao desejo e não de forçar o desejo. Sempre que o seu sentimento estiver em conflito com o seu desejo, o sentimento será o vencedor. O sentimento dominante invariavelmente se expressa. A oração deve ser feita sem esforço. Ao tentar fixar uma atitude mental que é negada pelos sentidos, o esforço é fatal. Para ceder com sucesso ao desejo como um fato realizado, você deve criar um estado passivo, uma espécie de devaneio ou reflexão meditativa semelhante ao sentimento que precede o sono. Nesse estado de relaxamento, a mente se desvia do mundo objetivo e sente facilmente a realidade de um estado subjetivo. É um estado em que você está consciente e é capaz de mover ou abrir os olhos, mas não deseja fazê-lo. Uma maneira fácil de criar esse estado passivo é relaxar em uma cadeira confortável ou na cama. Se estiver na cama, deite-se de costas com a cabeça na altura do corpo, feche os olhos e imagine que está com sono. Sinta: estou com sono, com muito sono, com muito sono. Em pouco tempo, um sentimento distante acompanhado por uma lassidão geral e perda de todo o desejo de se mover envolve você. Você sente um descanso agradável e confortável e não está inclinado a alterar sua posição, embora em outras circunstâncias você não se sentiria nada confortável. Quando esse estado passivo for alcançado, imagine que você realizou o seu desejo não como ele foi realizado, mas simplesmente o desejo realizado. Imagine em forma de imagem o que você deseja alcançar na vida, então sinta que já o alcançou. Os pensamentos produzem pequenos movimentos de fala que podem ser ouvidos no estado passivo da oração como pronunciamentos externos. Contudo, este grau de passividade não é essencial para a realização das suas orações. Basta criar um estado passivo e sentir o desejo realizado. Tudo o que você pode precisar ou desejar já é seu. Você não precisa de nenhum ajudante para lhe dar isso, é seu agora. Dê vida aos seus desejos imaginando e sentindo-os realizados. À medida que o fim é aceito, você se torna totalmente indiferente quanto ao possível fracasso, pois a aceitação do fim determina os meios para esse fim. Quando você sai do momento de oração, é como se lhe fosse mostrado o final feliz e bem-sucedido de uma peça, embora não lhe fosse mostrado como esse fim foi alcançado. Porém, tendo presenciado o fim, independentemente de qualquer sequência anticlimática, você permanece calmo e seguro, sabendo que o fim foi perfeitamente definido. Capítulo 4. O sentimento é o segredo. Espírito. Sentimento. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4 versículo 6. Entre no espírito do estado desejado assumindo o sentimento que seria seu se você já fosse quem deseja ser. À medida que você capta o sentimento do estado procurado, você fica aliviado de todo esforço para torná-lo assim, pois já é assim. Existe um sentimento definido associado a cada ideia na mente do homem. Capture o sentimento associado ao seu desejo realizado, assumindo o sentimento que seria seu se você já estivesse de posse daquilo que deseja, e seu desejo se objetificará. Fé é sentimento. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Sentimento. Mateus 9 versículo 29. Você nunca atrai aquilo que deseja, mas sempre aquilo que você é. Tal como o homem é, ele também vê. Ao que tem será dado e ao que não tem será tirado. Mateus 13 versículo 12, 25 versículo 29, Marcos 4 versículo 25, Lucas 8 versículo 18, 19 versículo 26. Aquilo que você sente ser, você é, e você recebe o que você é, portanto, assuma o sentimento que seria seu se você já estivesse de posse do seu desejo, e seu desejo deve ser realizado. Então Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 1 versículo 27. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não julgou roubo ser igual a Deus. Filipenses 2 versículos 5, 6. Você é aquilo que você acredita ser. Em vez de acreditar em Deus ou em Jesus, acredite que você é Deus ou que você é Jesus. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. João 14 versículo 12.
Deveria ser aquele que crê como eu creio nas obras que faço, ele também as fará. Jesus não achou estranho fazer as obras de Deus, porque ele acreditava ser Deus. Eu e meu Pai somos um. João 10 versículo 30. É natural fazer as obras daquele que você acredita ser. Portanto, viva no sentimento de ser quem você deseja ser e que será. Quando um homem acredita no valor do conselho que lhe é dado e o aplica, ele estabelece dentro de si a realidade do sucesso. Gratidão por todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem nossos áudios, assim o YouTube levará esses conhecimentos a mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Até o próximo vídeo.